Você não pode mais usar o termo Dev Mode. O Figma vem fazendo uma prática comercial bastante esquisita. Nos últimos tempos, eles estão basicamente fazendo trademark de termos bastante genéricos e utilizando isso contra seus concorrentes. Então a gente vai falar disso nesse vídeo um pouquinho mais a fundo. Fala aí, cara, beleza? Meu nome é Renan Mairink, eu sou designer há mais de 10 anos, especialista em design de experiência do usuário. E aqui nesse canal a gente fala sobre design, especialmente sobre a ótica do software livre. Mas hoje a gente vai falar sobre o Figma, que apesar de ter um plano gratuito, teoricamente ser um software gratuito, ele não é um software livre. Eu duvido muito, mas caso você não conheça, o Figma é um software de prototipação que foi desenvolvido e publicado em setembro de 2016. O grande diferencial dele comparado com seus concorrentes, como o Sketch, é que ele era um software baseado no navegador, então ele era muito acessível e era gratuito. Com essa característica, o Figma cresceu e chegando ali por volta de 2019, ele dominou o mercado de UX. Então, provavelmente todas as vagas de emprego e todos os trabalhos de UX que você vai encontrar por aí, se não todos, a maioria, vão pedir que você saiba Figma. E com esse domínio de mercado, começaram a surgir também os problemas. Coisas que antes estavam disponíveis para todos começaram a aparecer somente em planos pagos, o aumento de preço da licença sem nenhum retorno de fato para os usuários, instabilidades no serviço e, atualmente, algumas práticas comerciais questionáveis. Até ser comprado pela Adobe foi uma opção para o Figma. E se isso não tivesse sido barrado por monopólio, hoje nós teríamos o Adobe Figma. Inclusive, a gente já falou disso aqui no canal, você dá uma olhadinha no card aqui em cima, que você vai saber um pouco mais. Mas agora o Figma decidiu se aventurar em campos diferentes. O Figma decidiu botar seus advogados para trabalhar e começou a emitir notas relacionadas à quebra de trademark, que basicamente quer dizer que outra empresa, nesse caso uma empresa concorrente, está utilizando uma marca que pertence ao Figma sem a devida autorização. Que nesse caso, a marca a qual o Figma está se referindo é o Dev Mode. Não, você não entendeu errado. Dev Mode não é simplesmente uma forma de você descrever um modo. É uma marca do Figma, desde pelo menos 2016. E aparentemente a empresa Lovable está utilizando esta marca sem a devida autorização do Figma. Então eles receberam um aviso e a gente vai dar uma lida aqui. Querida Lovable, sou parte do conselho geral aqui no Figma e Figma é a dona do Dev Mode, ou seja, da marca Dev Mode, que está sendo usada extensivamente no mundo todo em conexão com nossa plataforma de software, nesse caso o próprio Figma, não o Figma empresa, mas o Figma ferramenta. Nós estamos lisonjeados que vocês acreditam e concordam que Dev Mode é a forma ideal de colocar um nome em uma ferramenta que pretende criar uma ponte entre desenvolvimento e design. Mas como inventores e também empreendedores, nós precisamos ter certeza de que vocês entendem que estamos protegendo nossa propriedade intelectual. Nós gostaríamos de pedir, por favor, que você deixe de utilizar qualquer menção ao termo Dev Mode em conexão com seus produtos e serviços. Renomeie sua ferramenta e então remova todas as referências à nossa marca do seu site, materiais de marketing e outras formas de tornar esse conteúdo público. Gostaríamos de resolver isso amigavelmente para que então cada um de nós possa voltar a construir grandes produtos para nossos clientes. Pessoalmente, eu nem achava que daria para fazer trademark de um termo tão genérico, porque Dev Mode, cara, daria para você colocar em muitas coisas. Talvez se eu quisesse colocar naquele construtor de mapa do Tony Hawk Pro Skater, que aquilo ali é o Dev Mode do Tony Hawk, eu poderia, porque eu estou desenvolvendo alguma coisa. Então, Dev Mode é um termo genérico. Eu não achava que daria para fazer trademark disso. Assim como seria, tipo, sei lá, se eu falasse que variável é uma marca que eu criei, eu coloco o trademark em variável, e todo mundo que utilizar variável ou fará variável, ou tem que ter minha autorização expressa, ou tem que pagar royalty para mim. Isso é uma coisa que não faz sentido, mas a gente vive em sociedade, né? Então, Duralex, Sedlex,
Mas por que eu acho que essa situação está acontecendo e eu acho que não tem a ver necessariamente com a marca registrada DevMode? Até porque o Figma tem várias outras marcas registradas, como por exemplo Config, é uma marca registrada do Figma, FigJam é uma marca registrada do Figma, o próprio Figma, né? Então, assim, tem algumas marcas registradas ali, mas eu acho que essa tem um quê de coisa diferente junto. Mas primeiro eu vou explicar o que a Lovable faz, porque senão nada do que eu vou explicar aqui vai fazer sentido depois. A Lovable é uma startup de IA que permite que você gere um produto, então todo o escopo do produto, interface, funcionalidade e tudo mais, a partir de um prompt feito por inteligência artificial. Você também pode pegar outros produtos que outras pessoas fizeram e fazer remixes desses produtos, colocando detalhes que você gostaria de incluir na sua versão daquele produto. Tudo isso sem tocar em nenhuma linha de código, nem mexer com nenhum tipo de protótipo ou design. A IA vai fazer tudo baseado no que você pediu. Isso a princípio, porque eles lançaram o Lovable Dev Mode. Eu vou mostrar aqui para vocês como ele se parece. Essa aqui é a página do Dev Mode. E aí ele explica como esse Dev Mode funciona. Que basicamente é uma forma de você pegar o que você fez com aquele prompt e começar a editar o código daquele prompt. Ou seja, você sai do modo de ser um comissário, de ficar pedindo coisas para a IA, e você entra no modo de desenvolver aquela coisa que a IA fez. E aqui a gente pode ver mais detalhes de como funciona, né? A gente ativando aqui o Dev Mode, a gente vai poder ver o código por trás daquela página que foi gerada, já poder editar coisas, mexer em coisas, que é o que se espera, né? Você está trocando de um modo comissário, o modo de pedir coisas para a IA fazer baseado no que você pediu, para um modo que é um pouco mais interativo no sentido de poderes, porque você está criando baseado em algo que a IA já criou anteriormente. Então, não, essa variável aqui não era para ser assim, isso aqui era para apontar para lá. Você começa a editar, certo? Ou seja, é um modo de fato desenvolvedor. Um modo faz sentido, o nome faz sentido com o modo, ok? Mas vamos lá. Por que eu acho que o pessoal no Figma está tão preocupado? Porque o Figma também tem suas iniciativas com inteligência artificial. E imagino eu que no futuro o Figma vai querer investir em criar algo muito parecido com o que o Lovable é hoje. Ou seja, você chega lá, você pede alguma coisa e ele gera para você aquela coisa. Mas, diferente do que o Figma já demonstrou com a sua própria IA, de você gerar uma tela, de você gerar alguma outra coisa, você vai gerar o próprio produto. Imagino que em algum momento o Figma queira chegar neste ponto. Um ponto onde o Dev Mode deixa de ser uma forma de mostrar código baseado no protótipo e ele passa a ser uma forma de você, a partir do protótipo, ter um produto editável. Por isso, eu acho que eles querem preservar o termo Dev Mode. Até porque o Dev Mode, pelo menos no meu uso e de vários outros desenvolvedores com os quais já trabalhei, não é tão útil quanto é vendido. Porque o código que sai de lá nem sempre é um código pronto para uso. Às vezes você tem que trabalhar em cima daquele código. E às vezes o código não é sobre o elemento que de fato está sendo representado em tela, porque a gente não tem como representar elementos de fato de forma semântica. Então eu não posso criar um dialog de fato. O que eu posso criar é uma div que eu vou ter que reinterpretar, se eu fosse levar para o HTML, como um dialog. Eu não posso criar um campo de texto, então o que eu vou criar lá vai ser interpretado como uma div, talvez como alguma outra coisa, e eu vou ter que pegar isso e transformar em um input quando eu for levar, por exemplo, para o HTML, ou se for alguma outra coisa, React, enfim, eu teria que reinterpretar. Então não é algo tão útil quanto é vendido. É muito útil, mas não tão útil quanto é vendido. Aí que eu acho que entra a questão. Talvez o Figma em algum momento queira transformar isso, utilizando esses elementos de inteligência artificial, em algo mais parecido com o que o Lovable é. Então, eles querem preservar este nome para que eles possam utilizar para representar essa ponte entre design e desenvolvimento.
Então, não, o Figma não está fazendo isso para um tipo de proteção da sua própria marca propriamente, ou um tipo de proteção da indústria para que esse termo não seja mal utilizado por outras indústrias, assim como acontece com o termo open source pelas inteligências artificiais, né? Muitas inteligências artificiais falam que são open source, mas na verdade o que está acontecendo é o open washing, que é aquela inteligência artificial como um todo não é open source, algumas partes são. E aí talvez seja uma proteção desse termo, mas eu acho que não é só isso. Tem um pouco também dessa questão de proteger o nome para ser utilizado em um serviço vindouro. Eu imagino que seja essa a estratégia do Figma nesse sentido, mas eu quero saber a sua opinião. O que você acha que o Figma está fazendo, emitindo essas cartinhas de trademark para seus concorrentes que usam dev mode ou config ou outros termos que ela tem os direitos de marca. Deixa aí nos comentários, vamos conversar um pouquinho mais sobre isso aqui embaixo. E eu convido você também a se inscrever aqui no canal caso você tenha gostado do conteúdo. Nós tentamos postar vídeos aqui toda semana. Essas últimas semanas foi um pouquinho difícil para mim, porque eu estava um pouco pegado, mas a gente está voltando no ritmo aqui. Então, se você puder, por favor, se inscreva no canal, deixa um like nesse vídeo para ele alcançar mais pessoas. E também queria convidar você para o nosso grupo no Telegram. Lá você pode falar diretamente comigo e com os inscritos do canal sobre vários assuntos envolvendo design. Pode também compartilhar os seus trabalhos e repetindo isso que eu não tenho falado em muitos vídeos, esse grupo não é um grupo para inscritos, para pagantes, é um grupo para todo mundo. Você pode entrar lá mesmo que você não queira se inscrever aqui no canal. O link é t.me/designerslivres. E você não precisa ter o Telegram instalado, basta você entrar no link e logar com a sua conta para fazer parte do grupo. E agora no final vai ter um outro vídeo que eu quero muito que você assista. Espero te ver por lá e até a próxima. Valeu!